Tá? Então tá. Eu queria agradecer mais uma vez a gentileza, a simpatia do grupo da Rede Bionorte em me convidar para falar de coisas estranhas para vocês, mas que tem relação com a biodiversidade, né? Antes, era sempre o Clement, um grande amigo e colega do INPA, sempre nos convidando a uma intervenção aqui na rede, né? Agora, como a coordenação geral passou para o Maranhão, agora através da Lu, que é nossa amiga e companheira, tem também nos convidado, né? Então, muito obrigado, professora Patrícia, da Universidade do Maranhão, pelo convite, tá? Hoje, eu queria falar um pouco sobre um novo projeto que eu estou escrevendo, base em experiências que a gente tem acumulado no nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal do Pará, sobre caça e comida. É um tema bem polêmico, que os antropólogos não gostam de trabalhar, né? Geralmente, o que se tem escrito no campo da etnografia sobre caça tem sido mais no campo simbólico e com comunidades indígenas. Os etnólogos têm feito longas pesquisas estudando a relação das comunidades indígenas com a caça, mas muito mais no sentido simbólico. Esse ano, no sentido de renovar a Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq, eu estou me lançando a um desafio, né, e trouxe já, assim, de forma inédita para vocês são os primeiros a entrar em contato com esse novo título do meu projeto, que se chama Delícias da Mata, Caça, Comida e Cultura na Amazônia. Por que esse tema, né? Esse tema sobre a antropologia da alimentação e como a biodiversidade ela é tão importante, sobretudo para povos e comunidades tradicionais, né, que habitam as regiões longínquas, as florestas, os rios da Amazônia, né, a biodiversidade tem uma importância singular nos seus sistemas alimentares, na sua cultura alimentar, tá? E nesse sentido, a gente vai abordar esse projeto de pesquisa em diversas dimensões, em diversos campos teóricos. Um deles é a segurança e a soberania alimentar relacionada com os povos e comunidades tradicionais. Primeiro, porque se tem uma noção muito estreita de segurança alimentar que diz respeito às pessoas que não se alimentam de leite ou de carne bovina, elas estão, por consequência, em processos de insegurança alimentar. Então, a gente entende que essa visão que nasce no centro da Europa, vamos dizer assim, né, a própria FAO, né, que é o órgão de apoio à alimentação e agricultura no mundo, tem, né, diretrizes para indicar que processos nutricionais têm afetado as comunidades humanas ao redor do mundo. E aqui, sobretudo na nossa Amazônia, nós temos modos muito singulares. Às vezes, quando eu vou para o sul ou para o sudeste, as pessoas até brincam com a gente, porque dizem que nós, da Amazônia, comemos tudo que se mexe. Somos estranhos porque comemos caça. Comemos muitos peixes diferentes, né? Comemos formigas e comemos frutos exóticos da floresta que pouca gente conhece. E aí decorre de um problema a gente dizer, sem fundamentação, que as populações que vivem no interior da floresta, elas vivem processos de insegurança alimentar,
porque elas não comem carne bovina e nem bebem leite. Ora, dá para entender, por esse viés, que a única fonte de proteína que as pessoas conhecem é a carne bovina, né? E a gente sabe que a carne bovina é uma das razões principais do desmatamento na nossa região. Pois bem, na floresta, as pessoas comem outras coisas. Elas comem caça, elas comem peixe, elas comem a floresta, né? Porque vão lá fazer o extrativismo, buscar o fruto, coletar, preparar, manejar essa floresta, plantar esses frutos, essas plantas de um lado para outro, fazerem os seus quintais, que é o que a gente tem conhecido, inclusive o Clement tem dado excelentes contribuições do que a gente tem chamado de processos de domesticação. Uma caça é igual. As pessoas comem bicho. As pessoas vão para o mato caçar para comer. Então, como que é possível dizer que as pessoas no interior, né, em reservas extrativistas, em florestas nacionais, em aldeias, vivem processos de insegurança alimentar porque não comem carne bovina ou não bebem leite? Isso tem que ser ressemantizado, né? Essa ideia, essa noção. E os povos tradicionais têm essa relação muito estreita com a floresta, porque elas conhecem como ninguém a dinâmica dessa floresta, elas vivem na floresta, elas constroem relações simbólicas e materiais com essas plantas e com esses bichos. Há processos sequer que não indicam essas plantas e animais como verdadeiramente plantas e animais como nós, na área das ciências naturais ou da biologia ou das ciências agrárias, concebemos esses seres como plantas e animais. Para esses povos, esses seres, né, que nós chamamos de vivos, plantas e bichos, para eles tem uma outra tradução, né, e já já a gente vai chegar lá. Então, essa relação da segurança alimentar ela é muito importante, porque aí a gente perceber a floresta e os rios como ecossistemas que vão trazer bem-estar para as pessoas, são espaços que vão trazer segurança alimentar, porque elas fornecem, através desses alimentos selvagens, né, a segurança alimentar, garantindo assim a reprodução que a gente chama de reprodução material, a sobrevivência, né, dessas pessoas. E também esses ambientes que a gente chama de floresta e de rio também permite pensar o que a gente tem descrito como soberania alimentar, que diz respeito ao direito que as pessoas têm de comerem o que elas querem comer. As pessoas gostam de comer certas coisas e outras não. Todo mundo tem esse direito de comer o que elas querem comer. Em casa é uma batalha danada com o Tomás. Ele quer ir para a escola, depois quer sair com os colegas, comer hambúrguer, a gente não quer que coma hambúrguer. Aí isso vira debate, né? Então, a soberania alimentar também ela tem forte ligação com a forma como a gente constrói as nossas roças, os processos de extrativismo, né? Os sistemas agroflorestais, que são muito importantes nesse processo de soberania. E também, e eu acho que isso é um tema muito válido para esse programa, que é a questão da soberania alimentar em relação aos usos, né, dos agrotóxicos, aos processos de melhoramento genético, que isso é um debate fervoroso no campo das ciências. Devemos melhorar as plantas ou não? Devemos fazer, né, processos de transgênicos ou não?
A gente sabe que, sobretudo na América Latina, na África e na Ásia, as comunidades têm, né, na proteção das suas sementes crioulas, nos seus processos históricos de educação, né, que implica pensar o papel da mulher nessas sementes, o papel dos homens, o papel das crianças, o papel da cultura, né, e a própria dimensão do que é uma semente, né? Às vezes, para os biólogos, para os agrônomos, ou mesmo para as pessoas que lidam com a economia, a semente tem um sentido. Para essas populações que vivem na floresta, a semente, elas carregam consigo uma história, realidade, elas têm uma ligação com o futuro, né? Então, esses temas da soberania e da segurança alimentar dizem respeito a todos esses elementos. Depois, tem um segundo tópico que está permeando essa pesquisa, que é pensar a diversidade, né? Aí eu coloquei aí, para a gente fazer uma provocação. Quais e perspectivas? Bom, se a gente for fazer Flávio, essa roça aqui tem 12 tipos diferentes de mandioca. Sou agora, né, Lu, o congresso aí da mandioca. Eu olhava, via tudo igual. Aí Dona Francisca sentava comigo, pegava na planta, me dava uma aula espetacular. Essa aqui é mandioca Bahia. Essa aqui é mandioca branquinha. Olha, veja como é a maniva. Veja como é a cor. Veja como é isso. Veja como é aquilo. Significa que essa biodiversidade ela é carregada de um manejo humano, né? Uma cultura, de uma sabedoria, de uma história fantástica de manipulação, de seleção, né? E de guardar de uma geração para outra, de uma safra para outra, essas sementes, né? Então, os pesquisadores dessa área já transformaram, né, o conceito de biodiversidade e colocaram agro. Aí ficou agro, biodiversidade, sim, os seres humanos, e que ela é permeada de um conceito, porque cada variedade desse nome tem uma razão de ser, uma história, né? Tem um processo de conservação, porque essas variedades elas circulam de um lado para outro, vai para lá, vai para cá, se guarda, se troca, se vende, se fazem negociações, né?
esse conceito de biodiversidade. E aí entram as políticas públicas, como a gente tem, né, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente tem o PAA, Programa de Alimentos, a gente tem PGPM-Bio, Programa de Garantia do Preço Mínimo dos Produtos políticas do governo federal para valor incentivo à renda, né, proliferação e a circulação desses produtos da sociobiodiversidade. E é recomendável que as prefeituras, que os governos comprem esses produtos de quem produz, de quem faz acontecer, né? E aí eu pergunto para vocês, qual é o papel do açaí na nossa vida? Quem precisa contar, né? O tucumã, abacaba, né? Tantos outros produtos da sociobiodiversidade. Então, a biodiversidade, nesse sentido, da antropologia da alimentação, ela vai... A biodiversidade biológico, estritamente naturalizado no campo da genética ou da ecologia, ou dos processos de farmácia, né, de fitoterapia. E aí ele vai entrar nas dimensões sociais, nas dimensões culturais, nas dimensões religiosas, nas dimensões jurídicas, né? Porque a biodiversidade, ela não evolui sozinha, né? Na minha concepção. Ela tem a importância fundamental da participação humana, a gente pensar a biodiversidade pelo campo da epistemologia, pelo campo jurídico, que é aí associado, que isso acaba virando, às vezes, uma querela jurídica entre Estado, entre empresa e os detentores desse conhecimento da biodiversidade. Por isso que pesquisa, os orientadores de vocês recomendam que vocês façam processo de autorização, né? Isso tem que ser pensado. Então, por isso que eu coloquei aí essa provocação, né? De como nós pensamos essa biodiversidade, né? Muito disciplinar, aquele campo estreito, como a ciência cartesiana nos formou, né? É assim que a gente foi formado, naquela disciplina. Eu tenho um colega de Marabá que ele é especialista em doenças cítricas do pé de laranja. Iniciação científica, mestrado, doutorado, somente nessa linha. Então, é essa formação estritamente especializada. Por outro lado, ela nos impede de dialogar com outros campos. Nos torna especializado demais de uma forma que a gente não consegue dialogar e se provocar com outros campos do conhecimento, o que hoje, nesse mundo contemporâneo, é muito complicado. Você se tornar extremamente especialista, porque você acaba ficando só, você não vai conseguir dialogar. E aí eu vou dizer para vocês a importância de a gente ler e a gente dialogar com outros campos, outras áreas, né? Em processos, por exemplo, de gestão de uma instituição, né? Em processos que muitas vezes a sociedade nos... Por exemplo, eu trabalho em parceria com o Ministério Público Federal. Às vezes o IBAMA diz assim, aquela comunidade está fazendo um crime, caçando. Aí chega um processo no Ministério Público ou na Justiça e o juiz quer dar um parecer. Ele não entende. Ele olha a lei pela lei. Aí ele nos convida a nós darmos a nossa opinião sobre aquele processo.
quem é o direito? Quem chegou primeiro na Terra? E por último não, desculpa, ainda tem essa discussão, né, que nesse processo de pesquisa, a gente está trabalhando a interface entre a antropologia e a ecologia. A antropologia, ela vai nos mostrar que essa relação com a floresta que as pessoas têm, ela envolve trabalho, ela envolve sabedoria, ela envolve gênero. Tem coisas na floresta que só os homens fazem. Tem coisas que só as mulheres fazem. Tem processos que envolvem feitiçaria. Tem processos que envolvem magia. Tem processos de segredo. O homem, para se tornar um bom caçador, um bom pescador, ele guarda consigo segredos que vêm desde uma linha paterna, avô, pai, filho, que a mulher jamais pode saber. A mulher que é esposa dele, que dorme com ele, que é mãe dos filhos dele, e ela não pode saber. Senão, ele não vai conseguir acessar aquela planta. Senão, ele não vai conseguir acessar aquela caça. Essas pessoas precisam ser preparadas. Portanto, há, no seio da floresta, processos de transmissão de conhecimento. Vocês vão ver aí uma foto que eu trouxe, né? Então, o filho tem que andar com o pai para se tornar um bom caçador. Eu fico impressionado quando eu ando na mata, coisa que eu mais gosto de fazer. Se não tivesse agora nessa jornada do Congresso, Lu, a coisa que eu mais gosto de fazer é ficar dentro da mata com os caçadores. Engraçado. Aí eles dizem assim, Flávio, está sentindo o cheiro? Aí eu digo, rapaz, de quê? Ele disse, acabou de passar um bando de queixada aqui. O nariz da gente, né? Poluído pela cidade, a gente não sente cheiro de nada dentro da floresta. Daqui a pouco ele vem e diz assim, tu estás ouvindo? Um veado passou por ali, um veado mateiro. Eu digo, rapaz, não ouvi. Aí a gente vai por uma varrida na floresta. Aí o caboclo diz assim, olha, esse pé de pequi aqui, ou nesse pé de pacaba, tal bicho passou aqui. Eu digo, como é que você sabe? Ele diz, a forma como os frutos estão mexidos no chão, eu sei quem andou aqui. Onde vocês sabem que são quase doutores? Quem, né? Nem eu também sei, mas ele sabe. Então, isso é conhecimento, isso é epistemologia. Um antropólogo que andou aqui no Brasil, muito famoso, talvez alguns de vocês até conheçam, que se chama Léo-Strauss, morreu há uns 3 anos. Ele dizia, não há outra coisa que não seja ciência, esse conhecimento dos povos da floresta. Né? E aí é importante, né, a gente fazer essa interface entre a ecologia e a antropologia. E a comida e cultura, uma questão antropológica também, porque para os antropólogos, alimentação é diferente de comida. As pessoas da floresta, elas querem acessar comida, não alimento. Tem uma diferença, né? Por que a gente come? Certamente os nutricionistas vão dizer assim, a gente come porque a gente precisa de vitamina, sais minerais, água, né, vitaminas, proteínas e outros componentes nutricionais. A gente come porque a gente precisa ter saúde, sente fome e é um processo fisiológico-biológico. Isso é uma meia-verdade. Verdade, mas é pela metade. Tem algo a mais por trás disso. A gente come porque a gente tem cultura, a gente não come qualquer coisa.
A gente escolhe o que a gente quer comer. Porque a gente se reúne com as pessoas que a gente gosta para comer juntos, é ou não? O Círio de Nazaré, para mim, é o melhor exemplo. Quem é paraense de verdade, de Belém, no domingo do Círio, se está fora de Belém, está sofrendo, triste. Né, Lu? A gente sofre pra caramba. E quem está aqui, está no seu domingo, reunido com família, com amigos, comendo o quê? Comendo biodiversidade, comendo pato, comendo frango, comendo maniçoba. A sobremesa é Maria Isabel, porque leva cupuaçu, ou suco de bacuri, se bem que em outubro, né, não tem safra de bacuri. Mas a gente está reunido, vivendo a magia do Círio e comendo. Quem é de vocês que já comeu pizza ou macarronada ou lasanha no Círio de Nazaré? O hambúrguer da McDonald's. São alimentos. A nossa maniçoba, o nosso açaí, a nossa Maria Isabel, a gente pode dizer que é comida. Porque ela tem cheiro de história, de tradição, né? De sociabilidade, porque a gente come junto. A gente dá até para o vizinho. Tem gente que passa semana comendo a maniçoba que sobrou. Né? Então, para a antropologia, comer significa algo a mais. Depois, repara, tem a questão das escolhas. Nós não comemos qualquer coisa, ou comemos. A gente só come aquilo que a gente gosta. E há coisas que a gente não come. Isso que a gente não come, no campo da antropologia se chama tabu. Reima. Já ouviram esses termos? Isila. Reimoso. Deus o livre. Posso comer isso não, moço. Se eu comer, eu me lasco. Eu tenho uma amiga que é sacerdotisa, mãe de terreiro. Ela não pode comer pato. Dia de domingo no Círio, se ela comer pato, ela só falta morrer. Vai ficar toda empolada, porque o orixá dela não permite que ela coma pato. Ela é filha de Iemanjá. Esse orixá é apaixonado por pato. É o animal preferido desse orixá. Então, como é que você vai comer algo do que você é feito? A gente come nosso filho? Deus o livre. Pode comer, porque o nosso filho não é a gente? Ele não é feito de nós, na sua constituição? A gente não pode comer algo daquilo que a gente é feito. Né? Tem gente que não come peixe de couro, como eu. Minha esposa briga muito comigo, porque eu não como filhote, eu não como surubim, eu não como dourada. Agora me pergunte, Flávio, por que tu não comes? Não sei. Mas é um tabu que minha mãe colocou, nem eu, nem nenhum dos meus irmãos, a gente come peixe de pele. É uma coisa assim, é um travamento. Né? A gente não come. Ela chega a comprar dourada, prepara em casa, come assim, e eu não como. Basta saber que é peixe de couro, de pele. Não como. Então essas coisas, elas permeiam o universo simbólico da comida. Por isso que no campo da antropologia, a gente esquece desse termo alimentação e usa comida, porque comida, ela carrega toda essa conjuntura. O meu tempo é o quê? 1 hora? Olha. Tá? E nessa relação que a gente chama de comida e cultura, no contexto da caça, é impossível a gente deixar de falar das estratégias dos caçadores. Né? Os caçadores, para eles acessarem esse alimento, a primeira coisa que me marca como pesquisador é o conhecimento deles da floresta. E o conhecimento que eles têm da biologia desses animais.
Eles sabem como que é a reprodução desses bichos, eles sabem do que esses bichos se alimentam, eles sabem aonde esses bichos moram, eles sabem que horas esses bichos gostam de andar, eles conhecem quando a fêmea está buchuda, eles conhecem as regras da floresta, que a gente chama de regras simbólicas da floresta, ou seja, caça mais, caça menos, mata fêmea, mata filhote, o que mais? Caçar demais. Isso, há regras claras, são difundidas e conhecidas, e quem burlar essa regra se prejudica. Então, esses caçadores, eles trabalham com o sistema lunar, qual é a melhor lua, qual é a melhor estação do ano para se caçar, se eu quero comer tal bicho, onde é que eu vou procurar. Eles conhecem, inclusive, a personalidade desses animais. Eles conhecem quem corre muito, quem se esconde, quem é arisco, quem é mais besta, mais bobo. Eles conhecem os comportamentos desses animais. Tem caçador. Bora lá agora naquele barreiro que eles estão na maior festa, fuçando, brincando, gritando, como se a caça fosse um ser humano. Ué, e caça faz festa? Aí tu vais olhar um texto, né, a teoria do perspectivismo do Pedro de Castro, fez um trabalho com caçadores aqui na região do Xingu, com os índios Araueté, e quando ele chegou na aldeia, antropólogo recém-formado no Rio de Janeiro, eu sempre contar essa história. Ele veio com um catálogo de biodiversidade cheio de fotos de onça, de paca, de tatu, de macaco. Aí ele chegou na aldeia com um cacique e perguntou: quais são os animais que vocês mais gostam de comer? Aí o cacique disse: aqui no Impixuna não existe isso. Não tem animal aqui. O antropólogo estava fazendo a pergunta errada. Como muitos de nós fazemos perguntas erradas. Sobretudo, nós que trabalhamos com pessoas. Às vezes, nós fazemos perguntas erradas nos nossos questionários. Nós não sabemos fazer perguntas. A gente não reflete sobre isso. A gente acha que sabemos muito. Na verdade, sabemos muito pouco. Ele chegou para o cacique e disse: quais são os animais que vocês mais gostam de comer? Ele disse: não, aqui não existe isso. Sabe por quê? Porque essa categoria animal, ela é uma categoria da ciência ocidental. Ela é uma categoria do nosso conhecimento acadêmico. Aquilo que Eduardo estava chamando de animal, para os Araueté, quando ele abriu a mochila, né, e foi mostrar esse livro, o cacique olhou e disse: ah, existe isso aqui. Mas não é animal, isso aqui são parentes da gente. São pessoas que morreram, viajaram para o outro mundo e retornaram de novo disfarçado nessas roupas. Olha a explicação da cosmologia indígena. Os bichos, para eles, são parentes deles que morreram e retornaram com essa fantasia. Quando a gente olha para uma onça, quando a gente olha para uma paca, né, para um veado, na verdade, na essência, tem um humano ali dentro, que aparece para os nossos olhos, disfarçado naquele formato, que a gente chama de veado, de paca. E aí, é por essa razão que quando eles vão caçar esses animais, os Araueté são um povo caçador, quando eles vão caçar, eles têm que fazer um ritual, porque eles podem estar caçando um antepassado deles. Né? Isso aí é uma teoria que se chama perspectivismo ameríndio. Por quê?
Você olha para uma planta, olha para um animal, cada um de nós interpreta segundo a nossa cultura, segundo aquilo que o nosso olhar traduz para aquilo. Ora, outras culturas, outras tradições podem dar explicações completamente diferentes. Alguém disse, eu sou botânico, não foi? Aqui? Então, as plantas medicinais, você, né, que é pesquisador nessa área, para outra comunidade, essas plantas, elas podem não ser chamadas, inclusive, de plantas. Elas podem ser chamadas de ervas, elas podem ser chamadas, né, de mato, remédio. Minha tese de doutorado está escrito lá que jacaré é um peixe. Ninguém me reprovou, não. Defendo lá que o jacaré é um peixe. E por último, o aspecto legal da caça. A caça é a biodiversidade animal, a fauna é um tema muito precioso, porque ele é um tema tabu. Quase ninguém gosta de falar de caça. Ah, o bichinho, não pode caçar. É um crime, está na lei. Conservação, a preservação é importante. Claro que é. Mas há o processo também de acesso, garantia, alimentação. E quando a gente fala no contexto dos povos e comunidades nacionais, a gente tem que fazer uma releitura dessa lei. Né? Tem que fazer um adendo nessa lei, ou no próprio SNUC, né, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que você não pode levar tudo a ferro e fogo. Pode? Tudo a ferro e fogo é um processo mais complicado, porque a gente tem que dialogar, né? Quando o marido e uma mulher brigam e nenhum quer entrar no consenso, não quer conversar, o negócio dá certo? Não dá. Então, nesse processo, tem que haver um diálogo, né? E o aspecto legal, ele é fundamental, porque há processos de caça que realmente são criminosos. O tráfico, o comércio da caça, né? A caça exacerbada, tudo isso é bem complicado, né, em termos de conservação. Agora, uma caça no campo, né, da reprodução material e simbólica de comunidades tradicionais que vivem na floresta, que tem todo um estilo de vida, um modo de vida associado e combinado com a floresta, é completamente diferente, tá? E nesse sentido, eu queria falar de um pouco de como a gente tem trabalhado as nossas pesquisas. O que a gente tem chamado de antropologia da ação ou antropologia engajada. Nós, além de trabalharmos com a perspectiva da formação, né, os nossos alunos de mestrado, doutorado, as exigências que a CAPES faz de nós, publicar, né? Todos nós temos que estar publicando os nossos artigos, produzindo as teses, as dissertações. Além de tudo isso, a gente faz o que nós chamamos de ação pública. Nós temos a compreensão de que quem paga os nossos estudos é a sociedade. Eu, por exemplo, estudei a minha vida toda em universidade pública. Ou seja, quem pagou a minha formação? O povo. Foi ministro da Educação, não foi presidente, não, foi a sociedade. E eu acho também que a universidade, os institutos de pesquisa, são instituições muito apartadas da sociedade. A gente não sabe dialogar com o povo. A gente não sabe dar uma palestra para criança. A gente não sabe falar com os movimentos sociais. A gente não sabe dialogar com o Ministério Público. A gente não sabe
dar uma entrevista na sociedade para que as pessoas entendam a importância da nossa pesquisa. Por quê? A gente vai se formando e a nossa linguagem vai ficando muito cientificista. E nós temos que ter, nesse mundo contemporâneo, essa plasticidade, né? De lidar com políticos, de fazer articulação com as instituições, né? Essa capacidade de reunir, de juntar forças, né? Então, 2014, ali na Terra do Meio, tem uma estação ecológica, que é uma unidade de conservação de proteção integral, certo? O Ministério do Meio Ambiente criou essa unidade de conservação de proteção integral, só depois ela caiu a ficha que lá existiam 15 famílias que habitam a área há centenas de anos. E agora, de uma hora para outra, virou uma unidade de conservação de proteção integral e vamos botar o povo para fora. Rua. Gente não pode viver dentro de uma unidade de proteção integral. Não é isso que a lei diz? É. Aí, um belo dia, uma promotora de justiça no vida, olha, tem um conflito aqui. Eu estou olhando o direito do povo. Essas 15 famílias de ribeirinho que vivem de forma tradicional, extrativista, caçam, pesca, cuidam da floresta. É uma unidade de conservação que tem 2% de desmatamento e que não foi feito por elas. Ou seja, a gente já começa a enxergar essas pessoas como cogestoras dessa unidade de conservação, e aí vem o IBAMA e o ICMBio, de repente quer tirar. Opa, aí a gente vai lá ajudar o Ministério Público a dizer: não, doutora, essas famílias têm que ficar. Olhe, se elas forem tiradas daí, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, não vai dar conta de fazer a gestão. Quem cuida da floresta é esse povo, viu? Aí vem a história da caça. E a caça? Está na lei, é proibido. Sim, é proibido. Mas vamos lhe mostrar aqui o laudo. Né? A senhora já ouviu falar em Curupira? A senhora já ouviu falar em Ipanema? A senhora já ouviu falar em controle e manejo de caça, de fauna? Aí a gente tem que explicar tudo direitinho como é que as coisas acontecem. Até no final, o laudo que a Universidade Federal do Pará vai dizer, através de pesquisa, com fundamentação científica, dizer, olha, elas têm que ficar e elas têm que continuar acessando a caça. Direito. E há contextos e contextos. Entendeu? Então, isso é o que a gente chama de processos de uma pesquisa engajada, dialogando, tendo um serviço junto à sociedade. Tá? Pode passar? Outro. Agora, eu vou mostrar para vocês uma iconografia de algumas pesquisas que a gente tem feito, tá? Com relação a esse processo da importância da caça na alimentação. Aí, às vezes, o povo pergunta assim, Flávio, tu consegue publicar teus artigos? Claro, não deixei de publicar nenhum. Inclusive, essa foto aí é dentro de uma reserva extrativista, com autorização do ICMBio. O ICMBio sabe que a gente faz pesquisa com caça, chama os analistas ambientais a olhar os relatórios, trabalhos. Inclusive, a gente escreve com o apoio do ICMBio, porque eles dão dinheiro do ARPA para a gente fazer. São alguns biólogos que agora estão começando, né, a ver a outra parte da história. Então, aí, olha, caçar na Terra do Meio, na Resex Riozinho do Anfrísio. Esse rapaz, ele passou uma semana recluso, porque ele cometeu uma grave falha. Ele pipocou, atirou numa queixada e não percebeu que ela estava com 2 bacuris. Aí ele saiu da mata assim, super triste, preocupado,
que ia acontecer com ele. Teve que subir o rio para tomar um banho de peão. A avó fez para ele ser perdoado pelos espíritos por conta da falha, né, que ele cometeu de ter matado a mãe. Ele não percebeu que ela estava com 2 bacuris. Foi o que aconteceu? Ele carregou para casa os 2 bacuris e criou. Nessa região aí, um caçador, quando erra, mata a mãe, é obrigação dele criar os filhos. Quando eu pergunto assim, por que vocês levam, não deixam na mata? Diz, Deus o livre. Nenhum filho pode ser criado sem a mãe, professor. Nem nós, nem eles. Se a gente não levar, prejudica. E aí aconteceu um processo muito engraçado, foi na época que eu estava em trabalho de campo, bem rapidinho para contar. Quando ele levou esses bacuris para casa, era uma época de janeiro, fevereiro, estava no processo de coleta da castanha, a gente estava se preparando para fazer uma expedição lá na Terra do Meio. Eu, junto com eles, né? Aliás, eu junto com ele. E ele deixou os bacuris na recomendação da esposa, para ela cuidar. Entramos na canoa com panela, cachorro, menino, fogão, para ir embora, porque a gente fica, né, acampado no processo de coleta da castanha. Ele disse, olha, cuida desses bacuris, não deixa ninguém pegar. Teu nome meu. Teve culpa e tá, aí a gente vai amenizando, aí resolveu. Mas por que ele ficou brabo? Ele sabe das relações que ele tem com os da floresta. Essa foto, a importância que o jabuti tem na alimentação quilombolas, aqui já é em Baião, tá? Na reserva de vista e pauzinho. O papel do cachorro. O cachorro é preparado por esses homens para sentir cheiro, para saber andar, para caçar, né? Então é um processo formativo que o homem faz com esse cachorro. Aí pega lá o jabuti, muitas vezes esse jabuti ele fica sendo cevado nas casas, criado, né, para engordar. Depois tem um processo de gênero, né? O homem caça, mas o trabalho, o papel desse homem termina quando ele chega em casa. Chegou em casa, a caça, que vai virar comida, já é um território das mulheres. Ela que vai esperar, ela que vai tratar, ela que vai preparar o assado, ou cozido, ou muqueado, ou salga para fazer depois, bota ao sol, né? Então, se prepara jabuti, se prepara cobra. Já comeram cobra muqueada? Sucuriju muqueada, uma delícia. Mucura, quem já comeu mucura aqui? Nunca comeram mucura?
Aí está ali o processo de tratamento, panela, jabuti servido. Quem come primeiro, a realidade aqui de Baião, os quilombolas dessa reserva, quem come primeiro é o homem, pois os filhos, a mulher é a última a comer. Por que ela é a última? Eles me explicaram. Porque a gente come e já vai lavar a louça. É um processo bem machista, mas é cultura. É um processo que está lá e a gente não pode dizer isso aqui nem que está errado. O pesquisador é entender e descrever essa cultura. Tá? Próximo. Processo de sociabilidade. Lembra que a gente falou? Comer significa reunir pessoas, estar contente, conversar, fofocar, bater papo. Reunir, é um motivo para reunir. 3 gerações, mãe, Jango ali de preto e o filho dele. Se deliciando ali, comendo o quê? Casco do jabuti. Tá? Não é cocusa. O jabuti é o prato principal da Semana Santa. Agora todo mundo lá está preparando o jabuti para comer no sábado de Aleluia, na sexta-feira da Paixão, domingo de Páscoa. Só dá jabuti aí. Quem não comer jabuti, tá fora. Processo de transmissão de conhecimento. Repara o tamanho do menino lá. Ele não entra na mata, ele não pega em arma, mas quando o pai chega da mata, foi uma batalha para a gente pegar esse, quer dizer, a gente não, né? Ele. Para pegar esse queixada. Quando chega, ele vai preparar o bicho para entregar para a mulher. Ela não tem força para manipular esse bicho, né? Aí ele trata. Ele tira o couro, tora a cabeça, tira o fato do cachorro comer, é o prêmio do cachorro. E o menino tá ali, ó. Quando eu trouxe essa foto, meu filho disse: "Égua, papai, que coisa horrível." Para a visão do menino da cidade, né? Que coisa horrível, papai. Que pena, papai, do bichinho. Pena por quê? Tu não come carne todo dia? Tu queres que eu te leve no matadouro, como é o sofrimento do boi? A gente come carne de boi, mas o nosso consciente não processa o que é que o bicho passa, né? Aí quando a gente vê um bicho selvagem da floresta, a gente fica chocado. Então aqui para mostrar o processo de conhecimento, né? De transmissão do saber. Pode passar. Fazendo a inversão, também há situações em que as pessoas criam em casa o veado, a paca, o tatu, o macaco. Esses que criam, essa aí, por exemplo, ó, a mãe foi morta, o filho dela caçou e ela trouxe Chiquita. Dorme dentro de casa, tem nome, come, né? É o xodó de todo mundo. Aí vocês perguntam, e quando cresce eles comem? Não. Porque na antropologia, a gente diz assim, que existe a constituição da pessoa, existe a constituição das coisas. Quando você tem um animal dentro de casa, que você nomeia ele, a gente acaba imprimindo uma identidade. Quem cria cachorro sabe disso. Você deu nome ao bicho, tá lascado. Aí ele é teu xodó, você chora, bota no braço, mima, brinca. Não é só com os animais domésticos, isso aí é o que a gente chama de xerimbabo. Na floresta é do mesmo jeito. Eu vejo gente criando anta, né? Eu tenho até um conto que eu escrevi sobre uma história de amor entre uma mulher e uma anta lá em Pacajá. Então, eles não podem ser caçados, não podem ser
comida, né? E o que é mais interessante, quando eles se tornam adultos e entram no processo de maturidade reprodutiva, eles vão embora na floresta. Aí as pessoas ficam assim, um tempo tristes, com saudade, mas depois esquece. Chega outro e toma aquele lugar. Entendeu? É um negócio assim muito interessante. Eu conheci Dona Vitorina, que entrou em depressão por causa de um mutum, um jacamim. Criou um jacamim desde pequenininho. Aí um belo dia um gato maracajá comeu o jacamim. Ela ficou com saudade desse bicho. Passar. Aqui na Ilha do Marajó, também a gente faz pesquisa no Quilombo Bairro Alto, aqui na costa, né? No Marajó Atlântico, mostrando aí um barco, uma canoa cheia de capivara. De ser caçado, esses bichos aí. Ali o peão, que é muito importante para o processo mágico. O caçador, ele passa o peão na espingarda, né? Ele toma banho, ele guarda, né, os seus segredos de feitiçaria. Eu não imaginava assim. A gente pensa que feitiço é o universo de mulher, né? Isso é uma meia-verdade. Os homens também são muito feiticeiros. Vocês sabiam, por exemplo, que os rapazes da Ilha do Marajó, ali na região de Breves, usam o rabo da jiboia como atrativo? Uma vez eu estava dando aula lá, a gente tem um doutorado em antropologia lá em Breves. Aí eu vi no corredor os rapazes conversando, e aí, deu certo? Como é que foi? Não sei o quê. Um baile, uma festa. Eles botam o rabo da jiboia no bolso. Rabo seco. Não sabia disso. Aí vão para a festa. A menina que eles escolhem para agarrar, olhou. Aí eu perguntei, mas qual é a explicação da jiboia? Aí eles disseram assim para mim, professor Flávio, você nunca viu? O senhor não conhece cobra? A cobra, ela não erra o bote dela. Quando a cobra decide pegar uma presa, ela não erra. E às vezes, quando a cobra ela é muito poderosa, a presa é que vem para ela. Ela está assim paradinha, a presa se aproxima da boca dela, professor. Por isso que a cobra é um importante atrativo para a gente. E se for o rabo da jiboia branca, melhor ainda, é que o poder vem. Quer dizer, o nosso povo da Amazônia, né, do nosso Pará, da Amazônia como um todo, para ninguém ficar com ciúme, né? Amazonas, Acre, Maranhão, Mato Grosso, todo mundo, né? Rondônia, Roraima, Acre. O povo é assim, né? Tem uma outra relação com a floresta. Então ali são exemplos de comidas, tá? Preguiça, paca, tatu. Ali em cima, um rapaz de chapéu, montando o quê? Uma arapuca para pegar pássaro. Tudo isso vai se transformar em pratos, tá? Tem um jeito específico de fazer, tem um modo diferente de preparar, um tempero. Eles classificam essas carnes, carne macia, carne fedida, carne pitiu, carne boa, carne ruim, carne mais fraca, uma carne melhor. Eles processam essas carnes, eles fritam, eles cozinham, guisam, moqueiam, né? Fazem festa com essas caças. Quer dizer, é todo um processo de apropriação cultural. Vamos lá. E por fim, eu trouxe essa foto aí da Terra do Meio,
um belo dia, quando eu cheguei, eu digo, gente, vocês estão brincando de quê? Aí elas disseram, a gente está brincando de porco caçado. Aí eu disse, gente, tio Flávio, quando o pai da gente chega com o porcão ou o caititu, eles penduram no pau para fazer a limpeza. Aí a gente fica brincando de porco assado, porco caçado. Aí eu fui e bati a foto. Tá? E assim eu termino a minha intervenção mostrando para vocês que é muito importante a gente pensar na biodiversidade, tá? Também como cultura. Pensar na biodiversidade como um processo que gera bem-estar, segurança alimentar e soberania para as pessoas. É preciso que antes da gente tomar qualquer decisão com relação à proteção da biodiversidade, é extremamente necessário a gente entender de que controle a gente está falando. Porque pode ser verdadeiramente, mas pode ser que aquele processo de uso e de acesso à biodiversidade seja um processo não criminoso, mas senão de garantia do seu direito, né, de acesso à alimentação, de acesso ao território, de uma tradição cultural que, se não for, muitas vezes, a nossa ajuda como pesquisador, como instituição, né, as instituições que lidam de forma muito estreita, né, com relação à proteção da biodiversidade, acaba tornando os processos mais complicados e injustos, né, e trazendo injustiça social para as pessoas que precisam acessar. É muito fácil a gente dizer, não coma, meu amigo, a caça, quando você pode todo dia com seu carrinho entrar no supermercado. Né? E vivemos na cidade. E as pessoas construíram historicamente uma relação com a floresta. Né? E aí é preciso a gente ter essa capacidade de dialogar com as diferentes áreas do conhecimento. Não pode ferver fogo aquela ideia e aquele resultado da nossa pesquisa como sendo a única e a verdadeira verdade no mundo. Há tantas outras verdades para a gente dialogar com elas e pensar em processos mais democráticos, né, com relação à biodiversidade. Por isso que eu acho o programa de vocês muito interessante, né, mas é preciso abrir esse debate. Tá? Essa disciplina, eu acho que se chama, a minha intervenção tem título, acho que é Povos Tradicionais e Biodiversidade, algo assim, tá? Oi? Povos nativos da Amazônia. Por essa razão é que eu trouxe essa outra perspectiva diferente da biodiversidade, porque eu acho que poderia ser uma contribuição, sei lá, diferente, né, para vocês, tá? Então, queria agradecer a todos que nos assistem, não só aqui no Pará, mas nos outros estados da Amazônia, e em particular a professora Patrícia, que é a coordenadora do curso de vocês em São Luís do Maranhão. Tá? Muito obrigado. Professor, parabéns, a palestra foi excelente, principalmente para a gente que trabalha com gestão de unidade de conservação, lá no Ideflor, né? Então, algumas colocações que o senhor fez aí, por exemplo, quando são criadas as unidades de conservação, infelizmente, o que gera um problema para a gente, na verdade, é que as populações tradicionais, de fato, elas não são levadas em consideração. Esse é um ponto. E aí a gente só vai trabalhar e enxergar essas populações tradicionais quando a gente está fazendo a gestão. Né? Por quê? Porque quando se cria uma unidade, se olha isso que o senhor falou, só a parte biológica, isolada, e somente a parte econômica. Mas uma economia do que aquela floresta pode produzir para o exterior.
e não nela, naquele contexto, né? Eu falo isso porque nós temos hoje aproximadamente 25 unidades de conservação somente estaduais. E praticamente em todas elas nós temos problemas em relação a essa questão das populações tradicionais. Muitas delas hoje estão sendo, inclusive, desafetadas, né? Justamente por isso, porque são unidades de proteção integral, né? Onde não se pode legalmente fazer nada. Infelizmente, hoje ninguém critica, nem nós mesmos que trabalhamos criticamos o SNUC, fazemos de fato aquilo porque está lá na lei, e se a gente não fizer, acontece isso, somos tolhidos muitas das vezes, né? Isso também cabe muito, por exemplo, de quem cria, de como que a gente faz, né? E muito da formação que a gente tem. Por exemplo, eu sou engenheira florestal e a formação do engenheiro florestal ela é muito de enxergar a floresta reais hectare. Né? O quanto que vale aquela floresta derrubada. E quando derrubada, o que a gente vai fazer? Restaurar. Isso já é um problema. O biólogo, nessa questão, porque a gente sempre trabalha muito nesse contexto, o biólogo olha a floresta muito mais em relação à fauna, né? Por isso que essa crítica, ela é desse jeito, de não poder caçar. Nesse tempo que eu trabalho no IDEFLOR, eu entrei com essa visão de reais por hectare, porque a gente entra assim, e com a experiência que a gente veio alcançando, é muito isso, a gente tem sim que respeitar essas populações tradicionais, as suas formas, né? O que a gente vê? Esses planos de manejo, de gestão de unidade de conservação, os estudos são sempre relevantes, o de biodiversidade, o de economia, o da produção, e o estudo social, o sociocultural, simplesmente raso. Né? Simplesmente diz, tem população X, tem população Y, ou tem a população que usa a floresta em momentos sazonais, mas em nenhum momento se faz um estudo como que o senhor fez. Né? Eu li o artigo do Rodrigo, que o senhor foi orientado, e eu achei bastante interessante, porque de fato não tem isso. Né? Por exemplo, quando eu discuto com populações tradicionais a gestão de uma unidade de conservação lá no oeste do Pará, eu tenho que chegar legalmente e dizer, olha, você não pode caçar. E a resposta que eles me dão, de fato, é isso. Mas por que eu posso caçar? Por que tu vem me dizer que eu não posso caçar? Né? Eu caço há muito tempo. Essa é a minha atividade cultural. E é isso, de fato, que eles respondem. Então, a gente não pode. Não tem como. Então, a gente precisaria, sim, melhorar, de fato, essa legislação, principalmente de gestão de unidade de conservação, porque a maioria das nossas florestas estão sob essa condição de gestão. Né? Então, o que eu queria perguntar para o senhor é se, de fato, em função dessa contextualização, se essas ideias nossas, né, preservacionistas, dos gestores de unidades de conservação, se isso pode vir a afetar muito esses hábitos alimentares, né? Porque a gente, de proibi-los de caçar, a gente já está alterando, mas assim, forçá-los, ou então dizer a eles o que eles devem fazer, ou dizer a eles que eles não podem caçar, isso para a gente é um problema. E, de repente, eu gostei muito quando o senhor falou das atividades com o Ministério Público. E o Ministério Público é muito parceiro do IDEFLOR-Bio em relação a isso também, porque a gente trabalha com a lei, mas sempre coloca o Ministério Público para fazer essa contrapartida, ou essa volta, né? Porque a gente tem que cumprir a lei, mas a gente sempre coloca o Ministério Público para, tipo, tá ali de frente bater de frente com o IDEFLOR, mas porque a gente quer que eles batam de frente. Né? A ideia é de fato essa, né? A gente vir alguém fazer isso. E aí, a outra pergunta deixa eu ver aqui, que eu anotei. Eu acho que tem gente aqui que faz pergunta. Eu acho que é isso. E aí eu só queria comentar que eu já comi arara no leite de castanha, numa incursão que nós fizemos no Rio Paru, lá no oeste, de uma unidade de conservação. E para muitos, era uma equipe de 10 pessoas, praticamente, e muitos muito preservacionistas. Então, quando aquela população tradicional ofereceu
a arara ao leite de castanha para a gente foi tipo, até inclusive para mim, né, todo mundo, um susto. Mas aí era a única coisa que tinha para comer lá e a gente Tá. comeu, foi o que ele ofereceu. Bom, obrigada, parabéns, professor. Você falou sobre a questão das ideias preservacionistas e como isso pode afetar as práticas, né, alimentares das pessoas. Afeta, né? Afeta sim, porque nós já tivemos assim intervenções bem drásticas, né, de agentes da lei tomando espingarda de ribeirinho, jogando no fundo do rio, ou às vezes pega a pessoa com uma queixada, toma a queixada, carrega e tal. Então, às vezes, né, eu vejo assim que isso é um problema que está no nosso processo formativo, né, porque a nossa universidade, ela ainda tem um processo de formação muito cartesiano, né, muito cartesiano. A gente não estuda outras disciplinas ou outros conteúdos, tá? Agora, eu acho assim que não tem uma receita, sabe? Há casos em que realmente, né, o Estado tem que intervir quando há processo de comercialização de caça, quando há uma caça bastante exacerbada, quando a caça ela não tem essa finalidade dentro desse contexto que a gente trabalhou aqui. Aí sim, tem que ter intervenção. Outra coisa que é importante é quando a gente fala de populações tradicionais, não quer dizer que todas elas vivem, né, assim, em sustentabilidade com a floresta, né? Há casos e casos, né? Sempre é de se estudar um caso a cada situação. Agora, existem tantas formas, né, de plano de manejo, de plano de uso, plano de gestão, e que tem que haver um aparato, né, quando eu digo Estado, a gestão e as pessoas que vivem naquele lugar, porque quem vive é quem melhor sabe, é quem melhor entende desses processos, né? Agora, por outro lado, as mudanças nas práticas alimentares, elas não são feitas somente quando um chefe, um gestor da unidade proíbe comer. Não, as pessoas também estão mudando seus hábitos alimentares, porque o mundo está globalizado, né? Então você come uma comida da China, uma comida do México, uma comida árabe aqui na cidade, mas no interior também. Quando eu trabalhei na Terra do Meio, que as pessoas lá conheceram o dinheiro em 2000, em 2006 elas já estavam bebendo Coca-Cola, né? Em 2006, quando eu andei por lá, uma Coca-Cola já custava R$ 20 naquela altura. No Castanhal, onde eu trabalhei, né, também, um regatão chegou, na época eu acho que uma caixa de chocolate Garoto custava R$ 3. Na Terra do Meio ela era trocada por uma saca de castanha do Pará com 60 quilos de castanha. Não vejo uma relação, né? Então, a globalização também chega na floresta. Então as pessoas comem coisas diferentes, coisas que a gente não considera saudáveis, mas elas têm o direito de comer. Eu não posso dizer, deixe de comer isso, coma só aquilo. Não. Todo mundo tem o direito de comer o que ela quer comer. Agora, isso acaba trazendo outros problemas, né? As pessoas adoecem. Belo Monte, por exemplo. Belo Monte adoeceu muito índio. E está adorando comer mortadela, linguiça, Coca-Cola. Às vezes o INCRA entrega a cesta básica nas comunidades, vai com sardinha enlatada e farinha ruim, né? O gestor, ele não conhece, aí ele manda na cesta básica sardinha enlatada e manda a farinha de saco. Aí chega lá o beiradeiro e diz, Deus o livre, eu não posso não. A gente não tem nem como abrir aqui essa lata de sardinha. A gente come peixe aqui, ó, do rio. E a farinha a gente busca na roça. Tá? Tem ali? É. Sou bom dia, ver a questão da perda sobre tradicional pelo afastamento do povo com a floresta e a
invasão de novas, acho que é inovação, né? De novas fontes de alimentação fornecida a essas comunidades. A gente acabou de falar, né? Acabamos de falar sobre isso aí, tá? Eliane. E uma pergunta da UFAM. Com relação à reima atribuída a alguns alimentos, o senhor considera essa atribuição plenamente um tabu ou pode existir um fator científico atrelado à limitação de consumo desses alimentos? Então, com relação à reima, ela tem diferentes explicações. Tem um livro que se chama Pureza e Perigo, de uma antropóloga chamada Mary Douglas, que ela coloca essa discussão que a reima ela está presente em todas as sociedades do mundo. A reima ela é universal. Tem reima que está associada à religião. A minha religião não permite. Já ouviram isso? Não posso comer tal coisa porque a religião não permite. Outros dizem, eu não posso, por exemplo, aqui em Baião, quem já ouviu dizer que a ança é uma caça ruim? Eu só escuto dizer que a anta é uma das caças prediletas. Aqui na Resex Pauanilzinho, ninguém come anta. Existe uma reima, um tabu contra a anta. Por quê? Porque para eles, a anta é uma caça que se transfigura. Durante o ano, a anta ela pode se transformar em outros bichos e ela pode materializar nela espíritos velhos e virar até gente. Então, ninguém come anta aqui. É um tabu. Há processos também de reima, porque o bicho tem uma certa aparência, uma certa cor. Por que você não come esse peixe? Ah, não, professor, esse peixe, ele come resto. Ele come lama. Ele vive no fundo da lagoa chupando o lodo, né? Então, há muitas explicações para a reima. E há também, entre os médicos, explicações, porque tem a ver com gordura, tem a ver com imundície, é um outro termo que aparece, né? Então, há diferentes explicações para essa reima. Do ponto de vista religioso, como eu falei para vocês, sobretudo nas religiões afro-brasileiras, né, as pessoas também não comem certas coisas porque é a sua própria constituição. Naquele programa da GNT da Bela Gil, uma vez Arlindo Cruz foi convidado ao vivo. Bela Gil fez uma pipoca no óleo de dendê. Ela toda contente ofereceu a pipoca para Arlindo Cruz. Aí ele disse, infelizmente eu vou lhe pedir desculpa, eu não posso comer essa pipoca. Né? Oxóssi não gosta de dendê. Se eu comer dendê, prejudico o meu orixá. Eu vou ficar com alergia, eu vou ter edema de glote, eu vou todo vermelho, eu vou bater no hospital. Entendeu? Então, a reima, as pessoas comem coisas e ficam alérgicas a camarão, não é? Então, dependendo da cultura, dependendo do médico, dependendo da pessoa, ela vai explicar de um jeito ou de outro. Alguém vai dizer, olha, tu come camarão e fica empolado, é o teu orixá que não gosta. Outros vão dizer, é porque o camarão é reimoso. Outros vão dizer, entendeu? Então, há diferentes explicações. Aqui em Mato Grosso tivemos muitas falhas. Tenho interesse em assistir novamente a palestra, pois irei trabalhar com etno. Peço que envie o link. Fica gravado, é? Então, bom. Mais alguma pergunta? Argumentos. Então, porque na antropologia a gente trabalha muito com conceitos nativos. E a antropologia estuda cultura. Então, cultura é algo que não se discute.
indiscutível. E cada um é igual gosto. E aí, os trabalhos de etnobiologia, etnoecologia, eles têm como finalidade justamente entender como que as pessoas interpretam o seu sistema natural. E aí essa mulher disse, olha, o peixe que a gente mais gosta aqui no cozinho do Afrísio é o jacaré. Achei tão interessante, né, ela dizer isso. Então eu sei que no sistema linneano é assim, no sistema zoológico, o jacaré, o que é um réptil, né? É um réptil, mas naquele contexto, naquela cultura, essa palavra réptil não existe. Então há outras formas de classificar. Eles dizem bicho de pelo, bicho de pena. É o que para a gente vai chamar mamífero e ave, né? Eles chamam bicho de pena, bicho de couro. Ou bicho de pena, bicho de pele, de pelo. Então, as classificações, elas são diferentes de acordo com a cultura. Esse é o nome? Incentivo a algum tipo de orientação com relação a uma opção. Tudo bem, a gente vai proibir, mas a alternativa alimentar para vocês, de modo que não levasse ao adoecimento da população com relação a essas doenças crônicas, né, pela alimentação, seriam essas. Se tem algum tipo de intervenção, você percebe nesse sentido? Assim, em particular, eu acho bem complicado a dinâmica da proibição, sabe? Imagina nós que vivemos na cidade sendo proibidos de fazer algo, de comer algo, né? Isso é um complicador. Depois, com relação a essas políticas, eu tenho uma aluna fazendo a tese dela justamente com a influência da Bolsa Família no regime alimentar de comunidades ribeirinhas no Marajó. E aí, as pessoas ficam muito contentes quando elas recebem a bolsa. Elas dizem assim para a gente, agora a gente pode comer comida de rico. O que é comida de rico? Macarrão, carne de lata, iogurte, biscoito recheado. Tem uma menina que diz, mamãe, não esqueça, meu biscoito. Entendeu? Então, o Bolsa Família proporciona isso, Ania. Dói para a gente ver, né, uma família passar um dia inteiro na pesca, fazer a cambada de peixe, pegar o barco e ir para a cidade, vender o peixe para trazer o rolo de mortadela e o frango que está adoecendo e matando as pessoas, né? Só para te dizer um exemplo, na escola do meu filho tem 2 meninos em processo de tratamento psicológico,
e endocrinológico, fazendo tratamento hormonal e fazendo tratamento comportamental, porque de tanto comer galinha, criou peito de mulher. Imagina uma criança com 11 anos com quase 1,5 kg de peito em cada lado, porque a mãe só dava nugget, peito de frango, né, carne branca, sadia na visão dela, né, coxinha, e o menino só come frango. Desenvolveu essa bullying na escola, não tira a camisa, não faz natação, não joga bola por causa do peitão. E os meninos já a debochar. Olha o peito dela, o peitão, o peitão, o peitão. Né? Por quê? O regime alimentar. Então, a gente não reflete sobre o que nós comemos. Essa é a verdade. Os dentistas já estão dizendo que essas gerações mais novas que estão nascendo já estão vindo sem os dentes molares, os últimos dentes. Por quê? Não tem mais função, a gente não mastiga mais, tudo é processado. E o povo está morrendo de quê? Câncer. Gente, todo mundo morre de câncer hoje em dia. Por quê? Está comendo o quê? Agrotóxico, industrializado, processados. E nós não estamos parando para discutir isso. E na floresta, está acontecendo isso também. Regiões onde as pessoas têm acessar a cidade, elas pegam a Bolsa Família e gastam com isso aí. Elas pagam um peixe ou vendem a sua rasa de piriti ou de açaí e vai comprar tudo no supermercado. Entendeu? Então, isso não é comida, isso é alimento. Enche a barriga, enche o bucho, cessa a fome, beleza. Mas é a história, e é a cultura, o sabor, né? Então, é bem complicado isso aí. E eu não acredito, viu, Débora? Infelizmente, nesse aspecto, eu tenho uma visão bem negativa, porque é muito difícil lidar com o Estado. A nossa nutrição, né? E, inclusive, a gente está num projeto com a FANUT, da UFPA, a gente está participando do SECANE, né? Já tenho 2 alunas de nutrição trabalhando comigo, uma vai entrar agora para fazer tese de doutorado, nutricionista, estudando no campo da antropologia, porque como é que a gente é formado nossa nutrição? É uma nutrição funcional, é uma nutrição para a saúde, é uma nutrição para você ser belo, magrinho e bonitinho. Não é uma nutrição que leva em conta esses aspectos mais sociais, culturais, né? Então, se proibir acessar a caça ou outro tipo de recurso, aí eu não consigo responder que alternativa, né, teria. Dar o dinheiro é valorizar o capital, é distanciar a pessoa da floresta, né? É você, para muitos biólogos isso vai ser legal. Olha, tem que dar o dinheiro para ele, os bichinhos vão ficar lá protegidos. E a saúde das pessoas, né? E tem que olhar também a caça, que muitas vezes os estudos comprovam isso, é a caça excesso de manejo, às vezes de controle populacional, às vezes a caça ela tem uma importância, né, nesse processo de manejo, isso que vocês entendem mais do que eu não entendo, né, essas questões de superpopulação, né? Também os caçadores, eles não caçam o tempo todo. As pessoas que moram, que vivem na floresta, hora do dia ela está na roça, hora ela está processando o açaí, hora ela está trabalhando em outras frentes. As pessoas não caçam todo dia. Às vezes a caça é uma vez por semana e a caça é para aquela família, né? Tanto é prova que o meu estudo, né, eu nem sabia disso, biólogo, um colega mexicano, ele disse: olha, Flávio, teu trabalho é muito interessante, porque tu tens aí indicadores que comprovam que essa floresta está sendo manejada de forma correta, porque uma população muito alta de cracídio. Eu nem conhecia esse termo, cracídio. É uma família de aves, né, dos mutuns e dos jacus,
E os biólogos dizem, onde tem muito essas aves, é um indicador de que a floresta está beleza. Então a caça não está. Tem mais alguma? Alguém querendo falar sobre diário de campo. Né? Diário de campo é uma ferramenta crucial, né, para quem trabalha com etnoecologia, com antropologia cultural, porque o diário de campo é a nossa caderneta de registro, né? Tudo que você vê, tudo que você escuta tem que estar sendo anotado, tá? E dicas, olha, não tem receita. Eu sempre digo que com meus alunos eu faço um teste, né? Eu tenho alunos que eu levo para campo. A gente faz campo e mora no lugar. Significa dizer que você vai fazer cocô no mato, xixi no mato, comer o que as pessoas comem, a mesma coisa que a família bebe, dormir na rede, comer no chão, comer com a mão. Ué, se eu quero estudar cultura, eu não posso ir para a casa das pessoas com minha garrafinha de água mineral. É constrangedor. Eu não posso ir para um lugar e ter medo de tomar banho no rio. Exigir que a senhorinha de 70 anos carregue o balde, como eu já vi uma na minha. Ela de boa lá em cima e a velhinha carregando o balde para ela tomar banho. Ah, professor, eu estou com medo de entrar na água para a cobra não me morder. Complicado isso, né? Ah, professor, eu vim, mas não sabia que não tinha chuveiro. Só tomo banho de chuveiro, não tem água quente aqui? Minha filha, imagine, um lugar que a gente leva 10 dias viajando de barco, com uma terra do meio, para chegar no lugar. Tu pensar que aqui vai ter chuveiro quente? Né? Então, não dá. Não dá. Então, você tem que trabalhar na cidade. Então, para trabalhar comigo, tem que viver essa situação, né? E tal. A primeira vez que eu cheguei na Terra do Meio, eu vou contar essa, porque é bem engraçada. Antes eu tinha vergonha de contar, mas hoje eu não tenho mais vergonha. Cheguei na Terra do Meio, né? A primeira vez. E, ai, meu Deus do céu, como é que vai ser aqui, né? Aquele número 2 que a gente tem que fazer. Rapaz, eu tinha uma colega da Universidade da Flórida que também estava fazendo pesquisa lá e ela já estava acostumada, trabalhou com indígenas há muito tempo. Aí eu acho que já era terceiro, quarto dia. Me deu vontade. Aí eu estava indo escondidinho lá pro mato. Aí passa uma menina e diz assim: Ei, Flávio, tu vai cagar, é? Rapaz, passou a vontade. Mas por quê? Porque isso para a gente da cidade é uma coisa tão íntima, né? Tão particular. E que a gente tem tabu de falar. Para eles, não. É algo natural. Tanto é que ela, de maneira muito natural, disse: Tu vai falar essa palavra perto da minha esposa, você perdeu a amizade. Aí eu falo isso para ela, sabe? Ela diz assim: Tu é muito fresca, né? Porque para eles é muito natural, faz parte. E aí você vai, né? O campo, eu digo que eu adoro o meu trabalho. É assim, eu sou muito feliz com o meu trabalho, porque além da sociedade me pagar, eu faço aquilo que eu gosto, né? Duas coisas que eu gosto: trabalhar no campo e formar meus alunos. E aí eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque além da formação que eu tive na universidade, eu tenho formação também mora na floresta, porque toda vez que a gente está num processo, que a gente está fazendo campo, eu estou o tempo todo me formando. Saio de um trabalho de campo sem ter aprendido muito mais na universidade, sabe? Porque é uma experiência ímpar. Agora, há pessoas que não têm, né? E a gente tem que respeitar. Há pessoas que não conseguem, não têm essa
plasticidade. Então tem que entender, vai fazer outro trabalho de campo, vai ser feliz, né, com uma outra pesquisa. Agora, no meu caso, realmente não dá. Então eu não permito uma pessoa ter nojo, né? Muito embora a gente veja muitas situações. Eu já cheguei na casa de uma família, um menino assim dos seus 12 anos bebeu água, o resto que ficou no copo pela metade ele despejou de novo no pote. Égua, como é que tu vai beber, né? Aquela água, a pessoa do resto lá. Ou vem um menino, joga um sapato dentro da água que bebe. Tem essas coisas. A gente, é normal isso. Sente nojo, olha assim. Mas você tem que ter cautela. Eu já vi colegas meus, antropólogos, chegar numa casa e dizer assim, olha, você não tem uma panelinha melhor não, para botar? Gente, você não tem um prato mais limpo? Às vezes assim, vai constrangendo as pessoas. Então, é um trabalho difícil. Tal como vocês têm dificuldade aí no laboratório, fazendo as pesquisas de vocês, né? Ou mesmo coletando planta, a gente também tem certos desafios bem sérios. Ou quando tu vais para uma comunidade, estou respondendo para você, tá? Tu vais para uma comunidade, aí alguém te conta um fuxico, como passei na Terra do Meio. Olha, Flávia, aquele menino que tu anda muito no mato, que vai caçar contigo, ele não é filho de seu fulano, não. Ele é filho de fulano de tal, que a mulher traía. Pensa que é filho dele, né? Mas não é não. Ouvi isso, anotei no meu diário de campo. Esqueci. Eu não posso chegar na casa da outra família que eu vou ficar 5 dias e contar. Ou perguntar. Entendeu? Então são coisas assim, eu vou escrever um dia um livro só com histórias, né? Só com relatos, tirando a identidade, né, óbvio, das pessoas, mas contando essas tramas da vida na floresta, né? Tá sabendo que a mulher de fulano está andando com não sei quem? Não, pois é, toda vez que ele vai pescar, fulano fazer uma visitinha a ela. Então, são coisas que acontecem no campo. E se você não tiver a maturidade, você sai da tua pesquisa queimado, problema, né? Porque agitou lá, fez uma confusão. Então você tem que ter muito zelo, tá? Pronto? Ok. Acho que terminou. Prepara. Bote o microfone. Não, assim, sobre essa questão, o senhor nunca encontrou mulheres que vão para a caça, que vão fazer a caça, não? Já. Eu conheço uma mulher que é caçadora de onça. Porque eu já ouvi casos assim. Como é seu nome? Diane. Diane, mas é raro, viu, Diane? É raro, Caçar é um universo masculino. Agora, há um caso ali. Nessa comunidade aqui, ó, essa menina aqui, cadê ela? Xandoca. Ela não quer ficar com a mãe lavando o prato, fazendo comida. O pai vai para o mato, pega a espingarda, ela está na cola dele. Tadinho disse, Flávio, não tem jeito, eu acho que Xandoca vai ser homem. E Xandoca já atira, caça, adora estar no mato com o pai dela. E o desafio dela é pegar a queixada. Queixada, tu sabe, né? Um bicho difícil. Porcão. Ali e acolá tem um caso de uma mulher, mas
Isso é uma coisa bem geral no mundo inteiro, viu, Diane? A caça é um universo dos homens, mas há mulheres que caçam também, tá? Ok? Então, gente, muito obrigado e boa Semana Santa, né? Para quem for cristão. Para quem não for também, uma boa semana.